Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade. Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. A palavra de Deus que eu vou compartilhar se encontra no Salmo 68, versículo 6, que diz assim: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Esse texto ele já me tinha chamado a atenção alguns dias atrás, porque eu senti de Deus que esse versículo era para eu compartilhar com uma pessoa que convive comigo no meu dia a dia. Mas hoje eu também senti de Deus de falar aqui no meu vídeo. E eu vou dar ênfase a algumas palavras, eu vou começar pela palavra solitário. Porque a solidão, ela tem diferentes perspectivas, por assim dizer. Tem aquela solidão de realmente você não tem ninguém, e tem aquela solidão de você se sente sozinho em determinada situação, como por exemplo, às vezes você até tem amigos e familiares, mas naquilo que você está vivendo você se sente sozinho porque você sente que nenhuma outra pessoa é capaz de realmente entender o que você está passando. E eu vivo num contexto onde, aqui nos Estados Unidos, muitos dos imigrantes, eles vivem num contexto onde eles trabalham muito, né? E o que é diferente do Brasil, porque no Brasil, por ter amigos e familiares, né, pessoas que cresceram num certo lugar e agora tem que vir para um lugar, entre aspas, estranho, né, um lugar que não é a mesma cultura, e essa pessoa precisa trabalhar. E aqui a rotina é basicamente essa, é o trabalho. E por causa disso as pessoas se sentem muito sozinhas, principalmente porque pelo fato de não viverem em família, né, com pai, mãe, irmãos, elas sentem como se alguma coisa grave acontecer, como uma doença ou um momento de necessidade, ela sente como se não tivesse ninguém que pudesse condoer da mesma forma como um familiar se condoeria. Algumas vezes eu esqueço algumas palavras. E por causa disso ela se sente só, ela se sente com medo, né? E por causa disso ela vive uma vida em que ela começa a acumular bens no Brasil, porque ela planeja voltar para os seus familiares e amigos. E apesar dela estar acumulando bens no Brasil, ela não está desfrutando do conforto dos bens que ela tem no Brasil porque ela está vivendo aqui, né? Então algumas pessoas vão estar cuidando dos bens que tem, enquanto ela vai estar vivendo uma vida simples aqui, uma vida de muito trabalho e esforço. E isso gera muita solidão. Mas Deus faz com que o solitário more em família. O que é muito interessante porque eu vejo essa palavra se aplicando, né, daqueles que buscam em Deus esse preenchimento, onde a igreja nos faz conviver com muitos irmãos. E um ambiente que é proporcionado por Deus, ele é impossível de não ter essa fraternidade, não ter essa amizade, não ter essa mão estendida, esse preenchimento emocional. Apesar de não ser a mesma coisa, as pessoas realmente passam muito tempo juntos, né? Não só fazendo aquilo que é bom e agradável, mas também se corrigindo, né? Se confrontando. É um ambiente de muito crescimento, é um ambiente onde a gente realmente se sente em família, até porque nós viemos de um mesmo lugar, que é de Deus. E Deus liberta os cativos, Ele dá prosperidade. Agora, em falar em cativos, né, a gente pode ser, eu vejo muitas pessoas, assim como Jesus nos alertou, muitas pessoas vivem nesse lugar de buscar simplesmente pela vida confortável na terra. Procura os bens, procura, sei lá, realização material. E isso é um tipo de prisão, isso é um tipo de laço. E Deus fala aqui, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Eu sempre gosto de dizer que quando eu estou falando a respeito de prosperidade, se a pessoa só consegue pensar nos bens materiais, ela pensou pequeno. E quando eu falo de lhes dar prosperidade, eu gosto de acrescentar verdadeira prosperidade, porque eu acredito que a verdadeira prosperidade não está no ter, mas em ser uma pessoa próspera. E a pessoa que ela é próspera, inevitavelmente ela vai ter para compartilhar. Porque a verdadeira prosperidade é a prosperidade que vem de Deus, é a prosperidade de Deus. E a prosperidade de Deus não está apenas em ter, mas em celebrar e em compartilhar o que se tem.
E essa prosperidade, ela não é ter muitas coisas, mas é ter amplamente o suficiente. Né? Você pode não ter muito, mas você pode ter mais do que o necessário. E essa prosperidade, ela com certeza deve ser compartilhada e investida em pessoas que também se tornarão prósperas. E finaliza assim: só os rebeldes habitam em terra estéril. Quando eu vi esse versículo, eu tive que enxergar de uma perspectiva diferente, porque o que se entende à primeira instância é que qualquer rebelde nunca vai ter nada. Mas nós vemos muitos rebeldes que têm muitas coisas, né? E quando eu digo coisas, eu falo realmente das coisas materiais. Mas o que eu entendo dessa esterilidade é que a terra estéril, ela não necessariamente não produz nada, mas o que ela produz não tem proveito. Ela não tem nutrientes suficientes para produzir aquilo que tem proveito. E essas pessoas que são rebeldes, mas desfrutam de uma prosperidade, entre aspas, que tem bastante coisa, essas coisas só vão te servir de laço, de distração, de cadeia, de prisão. Só vão servir de coisas que minam as forças. Elas não têm proveito, não diante dos olhos de Deus. Né? E é esse tipo de esterilidade que as pessoas rebeldes têm. E eu acredito que, principalmente no contexto, que é o contexto que eu mais vivo, o contexto da América, onde se trabalha muito, né? Onde as pessoas vivem essa rotina louca, né? Porque aqui tem o inverno que é longo e o verão que é bem rápido, e o inverno diminui o nosso dia, e quem trabalha e depende das circunstâncias do dia, né? Que depende de um bom clima para trabalhar, né? Isso pesa. E a gente tem que buscar fugir dessa solidão, porque a solidão, ela é uma rebeldia à sabedoria de Deus, né? Deus não fez o homem para viver só. A buscar morar em família, a buscar libertar outras pessoas que vivem nessa solidão também, porque muitas vezes quem está envolvido nesse ambiente não tem tempo nem mesmo para refletir a respeito da própria vida. Então, nós que temos a oportunidade e que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que servir para abrir os olhos das pessoas também e buscar de Deus a verdadeira prosperidade. E uma coisa também que outro dia eu pude meditar e pensar é que muitas vezes nós, homens e mulheres de Deus, nos encontramos planejando o futuro, e nós sempre planejamos os bens materiais, como a nossa vida vai estar, né, confortável, as conquistas que nós vamos ter. E eu nunca ouvi da boca de ninguém um planejamento como se fosse espiritual, né? Um planejamento onde você ouve a pessoa dizer: não, eu espero estar vivendo isso em Deus quando chegar determinado tempo, ou eu espero já ter conseguido tantas almas para Jesus, ou eu espero fazer, né, coisas espirituais nesse sentido. Eu nunca ouvi isso da boca de ninguém. E eu decidi colocar isso no meu coração, né? O que você espera de si nos próximos anos? O que você espera num futuro, talvez não tão distante ou num futuro distante? O que você espera estar vivendo em Deus? Você tem buscado esse crescimento, essa verdadeira prosperidade? Eu quero deixar essa reflexão. E se essa palavra te edificou de alguma forma, não deixe de compartilhar com as outras pessoas. E que o Senhor nos dê graça e força para estarmos todos juntos naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém.